Então, boa noite a todos presentes, né? Que estão aqui na carne e os que estão também fora dela. E boa noite também aos internautas, né? A gente não pode esquecer deles, são muito importantes. Eu, principalmente, que vejo as palestras pelo YouTube, quando eu não venho. Então, é importante. Então, que nós possamos, nessa noite, assim, agradecer a Jesus. Sempre agradecer a Jesus. Por nós estarmos aqui, neste momento. Por nós estarmos aqui nessa jornada maravilhosa. E Ele nos colocou aqui, um ao lado do outro, para que juntos nós, de mãos dadas, possamos segui-lo. Que aí a nossa jornada vai se tornar mais fácil. Que Jesus possa, sim, nos envolver a todos em sua luz, em seu amor. E que possa, sim, me inspirar. Que assim seja. Amém. Bom, o título está lá, né? Vamos dizer... Somos viajores de uma longa jornada. É uma floresta. A atividade do centro, né, acontece aos domingos, às 9 horas da manhã, tem o estudo do Livro dos Espíritos e passe. Depois tem na segunda-feira a palestra, como hoje, e passes também. Na quarta-feira, nós temos às 2 horas da tarde o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o passe e tem também o bazar, né, que fica funcionando todas as quartas. E quarta-feira à noite, às 8 horas da noite, tem o estudo online. A gente estuda o Livro dos Espíritos, é maravilhoso. E na quinta-feira, nós continuamos o estudo online, que é o livro Céu e Inferno. É muito bom o nosso encontro nesses momentos, porque a gente consegue se descontrair, conversar, e assim o aprendizado é muito bom. Bom, continuando, o tema da noite está no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, eu trouxe até o meu exemplarzinho aqui. O tema seria A Estrada da Vida ou O Caminho da Vida. Por que eu coloquei os dois temas ali? Conforme a tradução do livro, vai estar Caminho da Vida ou A Estrada da Vida, tá bom? Está no capítulo 9 com o título Filhos de Deus e Filhos do Homem. Por que será que Kardec colocou esse título? O Kardec, antes, quando ele desencarnou, né, aqueles seguidores dele, tinham 3 seguidores mais fiéis, né? Que era o Pierre Gardien Leymari. Ele foi o responsável pela publicação desta obra aqui. Kardec já havia partido para o plano espiritual e o Leymari que publicou. E além deste livro, ele também publicou outros livros. Ele terminou de publicar a Revista Espírita em 1869. O último exemplar foi ele que publicou. E fora alguns artigos também, tá? E juntamente com ele foi o Camille Flammarion e o Victorien Sardon. Essas 3 pessoas, após a morte de Kardec, foram, né, até lá a casa dele, com certeza, e no escritório dele tinha um monte de material que ficou lá, estudo de Kardec, mensagens, e ficou lá. Kardec desencarnou e aquilo ficou parado. Aí eles acharam por bem, porque era um material, um conteúdo excelente, que tem um livro, e até eu faço uma aspas aqui, eu não entendo por que as casas espíritas não estão estudando esse livro. Ele tem todo o conteúdo que tem nas outras obras, só que ele coloca mais algumas coisas. Inclusive, tem o relato dele, ele falando a primeira vez que ele conheceu, que ouviu falar do espiritismo, das mesas girantes. Então, assim, tem algo a mais do que a gente lê aí nas obras que foram publicadas, tá? Quando nós falamos aqui, Estrada da Vida, Caminho da Vida, por que Kardec colocou isso, né? Ele está tratando, nesse texto que está no livro, sobre a pluralidade das existências, que são as reencarnações, né? Nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos de novo, e assim vai durante milênios, né? Até mais, pode ser. Então ele coloca assim, o porquê da pluralidade, né? Ou essa experiência corpórea, sem lembranças, né? Então a gente vem aqui como se fosse inconsciente, estamos aqui inconsciente do que nós fizemos, do que nós vivemos, né? E como chegar a espírito puro, como é isso, né? Como que eu chego a ser um espírito mais evoluído e puro? Então ele coloca
Assim, nós precisamos de entender que nós somos espíritos. Nós não somos o que estamos vendo aqui, gente. Eu não sou isso. Eu não sou a Célia. Eu sou um espírito. Eu tenho forma e tenho cor. Está na pergunta 88 do livro dos Espíritos. Está lá. O espírito tem forma. Qual é a forma do espírito? Ele tem a forma de chama. Uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E tem cor, de sombra até brilho rubi. Então, veja, quando Deus criou, o criador de todas as coisas, ele criou o espírito, simples e ignorante, como também está lá no livro dos Espíritos e em outras obras também, inclusive. Ele criou esses espíritos e colocou eles livres para aprender e evoluir. E colocou nele as suas leis divinas, certo? E a centelha divina, que é parte dele, o nosso DNA, é igual dele. O DNA dele está em nós. Ele está ligado a nós o tempo todo. Ele sabe onde eu estou, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. Ele não nos deixa um só momento. Nós que nos afastamos dele. Então ele deixou em nós essa consciência. Que está essas leis dele. A lei da natureza, as leis divinas que tem também no livro que vocês vão poder pesquisar, né, seu Aurélio? No Céu e Inferno, está lá bem claramente as leis. Bom, o que a gente faz aqui então? Então, Célia, por que aqui eu vi? Por que ele colocou a gente nessa situação? Porque o espírito, para ele, é como se fosse assim, armazenar, né? Ele foi criado, né? Etéreo, mas como se estivesse vazio, só com as leis de Deus, só pelo amor de Deus, né? É tudo. Mas ele precisava de se incorporar nele conhecimentos, experiências. E essas encarnações é para isso. É para ele ir conhecendo, aprendendo, evoluindo, errando também, com certeza. Então, cada existência nossa, nós temos um objetivo, gente. Nós temos uma missão aqui, sim. Não é uma missão de missionário, mas nós temos a nossa missão. Que nós combinamos lá antes de vir para cá, que nós temos uma missão aqui. A paternidade, a maternidade, o trabalho e etc. Em todas as nossas vivências aqui, nós melhoramos. Nunca nós vamos voltar para trás. Sempre nós vamos melhorar. Nós podemos melhorar em alguns aspectos, em outros não. Nós podemos quitar um débito do passado totalmente. Quando eu vier na próxima encarnação, nem vou lembrar nada desse débito. Já foi, apagou. Agora, se esse débito, se alguma coisa que eu ainda tenho para corrigir, um vício, uma mania, um mau hábito, e eu não conseguir corrigir este vício, esse mau hábito, em uma encarnação, né? Eu consegui um pouco, mas não tudo. Então, na próxima encarnação, ele vai bater na nossa porta. Ó, tá faltando corrigir um pouco aqui, certo? E assim nós vamos evoluindo, tá certo? Mas sempre, sempre nós vamos evoluir. E Kardec, ele deixou uma frase que eu acho também interessante, ele fala assim, que cada um de nós vamos chegar aqui do ponto de onde nós partimos. E nós vamos nos tomar aquilo que nós nos tornamos. Então, o que eu fiz nessa encarnação, na próxima eu vou chegar do jeitinho que eu saí daqui. Aquilo que eu melhorei, ótimo. Aquilo que eu não melhorei, eu vou ter que melhorar. E assim por diante. Deus, nosso Pai, Ele é muito bondoso. Ele tem uma paciência com nós, né? Não exige, né? Só exige que a gente faça o certo. Que a gente siga as leis dele, né? Que a gente siga os passos de Jesus, que ele já mandou aqui para nós, para nos orientar, nos mostrar o caminho, segurar as nossas mãos e falar, vamos, meus filhos. Bom, Kardec deixou aqui um exemplo bem interessante. Ele fala assim, um homem, ele era, homem, vamos falar assim, humano, tá bom? Não tem a ver com masculino ou feminino. Um homem, ele era assassino e ladrão. Ele foi pego, ainda encarnado, ele sofreu as consequências, pagou pelo crime de assassino e de ladrão. No plano espiritual, ele sofreu muito,
por causa desses maus hábitos dele, né? Desse defeito de personalidade, moral. Mas ele se arrependeu, viu numa outra encarnação, se arrependeu muito e ele não matou mais, parou de matar. Ele era ladrão, ele continuou sendo ladrão. E um grande ladrão. Numa outra encarnação, ele vê já um ladrãozinho assim, aquele meio, sabe, obscuro, que quase as pessoas nem percebem. Mais um pouco, ele já não rouba mais. Mas ele ainda pensa em roubar. Ele ainda às vezes tem vontade. Só que a consciência dele bloqueia essa vontade. Aí ele não rouba. Mais adiante, ele já vai estar como um homem educado, um homem probo, um homem assim que as pessoas falam, nossa, aquele senhor é um homem incrível. Olha como ele evoluiu. Muitas vezes nós achamos que a gente não evolui, né? A gente fala, nossa, tá muito difícil lá fora, tá um horror, uma violência, né? Então dá a impressão que a gente não evoluiu, mas isso não é verdade. Nós evoluímos. Todos nós vamos evoluir e chegar a espírito puro. Todos nós, né? Mas como Kardec é um pedagogo gosta de explicar, né, minuciosamente, deixar claro para que ninguém tenha dúvidas. Ele colocou outro exemplo ainda. Então ele fala assim, deixa eu ver se eu estou indo na página correta. Tô. Ele fala assim, suponhamos um caminho. Então, vamos imaginar aí, fecha os olhos, imagine, uma estrada muito longa. E essa estrada, ela é intercalada por florestas. Florestas diferentes. Vocês sabem que tem florestas que tem determinada árvore, animais, mais íngreme ou não, floresta com água, outras não, florestas com gelo, outras não. Então, são florestas diferentes. E esses intervalos das florestas, nessa estrada, são diferentes. Uns maiores e outros menores. E um viajor, ele vai entrar na floresta. Opa! Ai, passei. Eu acho que é aqui. Essa floresta, que ele olha o caminho e ele vai entrar na floresta, na entrada é bonito, é iluminado, tem a luz do sol, ela é ampla, é uma entrada bem grande, né? Como mostra aqui nessa imagem também. Ele começa a caminhar. Quando ele passou da parte da entrada da floresta, fica escuro, escurece. Ele fica com medo, ele fica inseguro, ele tropeça, não consegue enxergar direito porque o sol foi tapado pelas ramagens das árvores. E ele fica assim, desesperado, e começa a caminhar e cai, e os espinhos se enrolam nele todo, ele fica perdido, inseguro, desesperado, e se lamenta, mas ele continua caminhando. Isso que é importante, continuar caminhando. Ele continuou caminhando. Aí mais adiante ele vê a estrada novamente, ele sai da floresta. E quando ele caminha naquela estrada, ele vai se curando daqueles ferimentos, dos arranhões, dos machucados no joelho que ele caiu, da fome, da sede. Ali ele vê o sol, ele se aquece e ele continua caminhando. E ele vai se curando, ele vai se melhorando. Mais adiante ele entra numa outra floresta. E da mesma forma ele sofre. Só que ele já está um pouquinho mais experiente. Ele já entendeu que se ele tiver um pouquinho mais assim de cuidado, né, ao caminhar, escolher o caminho, não é? Fazer as escolhas melhores do caminho, e ele saiu melhor dessa outra floresta. E assim ele vai. Conforme ele vai entrando na floresta e saindo dessa floresta, entrando numa nova estrada, ele vai adquirindo conhecimentos. Ele vai amadurecendo. Ele vai ficando, como que eu posso dizer assim, hidratado de força, de esperança, de confiança. Porque ele sabe que ele vai conseguir chegar lá, no final da floresta, e vai ter a estrada novamente. Numa das estradas, numa das florestas, bem interessante, ele encontra um lenhador, né?
E esse lenhador estava lá na floresta, um homem bom, meigo, tranquilo, né? E falou para ele: olha, meu filho, segue por aquele caminho ali que você vai chegar mais rápido ao fim da floresta. E o caminho é melhor, você não vai tropeçar, não tem pedras, é uma estrada mais organizada, mais tranquila. Pode ir por ali, meu filho, que vai dar tudo certo. E ele foi. E assim foi a caminhada dele. E ele continuou, apesar ainda de sofrer, ainda de cansar, de passar fome, de passar sede, muitas vezes sozinho na caminhada, sem ter com quem dividir a sua dor, o seu lamento, sem ter com quem conversar. Mas ele continuou caminhando, até que ele chegou ao fim, no alto de uma montanha. Quando ele chegou no alto daquela montanha, ele conseguia ter uma visão totalmente diferente da floresta. Ele era uma outra pessoa hoje, porque ele amadureceu. E ele conseguiu ver aquela floresta com outros olhos. Ele via a estrada e as florestas intercaladas. Pode tirar para mim. E ele conseguia ver até assim, fixar os olhos dele, né? E como se as florestas fossem pequenas e como se em nenhum passo ele conseguiria ultrapassar todas elas. E ele conseguiu ver em detalhes até os momentos das quedas dele, das escolhas erradas, né? Da ansiedade dele, do desespero, da falta de paciência. Mas você sabe que ele não ficou chateado. Obrigada, amor. Desculpa, gente, mas está secando aqui. Ele não ficou magoado de ver aquilo lá, de lembrar. Aquela lembrança para ele, de tudo aquilo que ele passou, na verdade, ele se sentiu assim, como se ele tivesse chegado ao fim, né? De uma corrida, vamos dizer assim, e ganhou a medalha. Então ele se sentiu bem, se sentiu capaz, feliz, vitorioso. E naquele momento que ele estava ali, olhando para a floresta e meditando e falando consigo próprio, né? Chegou próximo a ele um ancião. E o ancião começou a conversar com ele. E falou: meu filho, que bom que você chegou. Fico feliz que você chegou. Aí ele fala assim: realmente eu cheguei, mas não foi nada fácil. Bom, agora, meus queridos, eu peço licença a vocês para eu ler, porque é um diálogo entre ele e o ancião, e ficaria difícil decorar ele todo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Só um minutinho. Aqui. Parece que é um monte, né? Mas está bem grande a letra. Então ele fala assim: sim, eu sei, meu filho. O ancião responde para ele, né? Quando ele fala: mas não foi nada fácil, né? Aí o ancião responde: sim, eu sei. Mas se ficasse em um repouso indefinido, te causaria um tédio mortal e ficaria a lamentar as vicissitudes que experimentaste e que deram atividades a teus membros e ao teu espírito. Fortaleceu fisicamente e espiritualmente ele. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de se perder no caminho. Tens experiência, não temes mais nada. Vá ao seu encontro e procura, com teus conselhos, guiá-los, a fim de que cheguem mais cedo. Então o ancião pediu para que ele voltasse lá, para ajudar aqueles que estavam vindo na estrada. Disse o viajor, respondeu: irei com alegria. Entretanto, pergunto: por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso pouparia aos viajores passar por essas abomináveis florestas. Meu filho, replica o ancião, olhe bem nelas e verás que muitos evitam as travessias de algumas delas. São os que,
tendo adquirido mais cedo a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem. Mas essa experiência é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles não chegam aqui senão em razão do mérito. Que saberias tu mesmo, se por ali não tivesse passado? A atividade que deveste desenvolver, os recursos da imaginação que precisaste empregar para abrir caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem isso, seria um novato, como em tua partida. E depois, procurando safar-te dos tropeços, contribuíste para a melhoria das florestas que atravessaste. O que fizeste é pouca coisa, imperceptível. Mas pensa nos milhares de viajores que fazem também e que, trabalhando para si mesmo, trabalham sem perceberem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de seu trabalho pelo repouso de que gozam aqui? Que direito teria a esse repouso se nada tivessem feito? Meu pai, respondeu o viajor, numa das florestas encontrei um homem que me disse: sobre a borda há um imenso abismo que é preciso transpor com um salto. Mas de 1000 viajores, apenas um consegue. Todos os outros caem no fundo do abismo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem retorno. Esse abismo eu não vi, o viajor fala para ele. Meu filho, é que ele não existe. Do contrário, seria uma armadilha abominável, estendida a todos os viajores que viessem em minha casa. Bem sei que lhes é preciso superar as dificuldades, os vícios, mas sei também que cedo ou tarde os superarão. Se eu tivesse criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que deveria sucumbir, eu teria sido cruel, e com mais forte razão se eu o fizesse para o grande número. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vai ver. Olha para a estrada e observa os intervalos da floresta. Entre os viajantes, alguns caminham lentamente, com ar de felicidade. Olha aqueles amigos que se perderam de vista nos labirintos da floresta, como estão felizes em se reencontrarem na saída. Mas, ao lado deles, há outros que se arrastam penosamente, são estropiados e imploram a piedade dos que passam, porque sofrem cruelmente as feridas que por sua própria falta fizeram a si mesmos. A travessia das sarças, que são os espinhos, descobriram quando atravessaram os espinheiros, mas disso se curarão. E isso será, no entanto, uma lição da qual tirarão proveito na próxima floresta, de onde sairão menos machucados. O abismo é a figura dos males que sofrem, e dizendo que de 1000 apenas um transpõe, aquele homem teve razão, porque enorme é o número dos imprudentes. Mas errou quando disse que aquele que cai ali não mais sairá. Há sempre uma saída para chegar até mim. Vai, meu filho, vai. Mostra essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos da estrada e mostra o caminho
aos que se embrenharam nas florestas. A estrada, meus queridos, vou ler aqui para vocês. A estrada é a imagem da vida espiritual, da alma. Então, a vida espiritual, o espírito está aqui na alma, né? Encarnou aqui, é a alma que a gente fala, né? Quando está encarnado é a alma, né? Então, é a imagem da vida espiritual da alma sobre o percurso da qual se é mais ou menos feliz, dependendo das escolhas, né? As florestas são as existências corpóreas, onde se trabalha para o seu adiantamento, ao mesmo tempo que para a obra geral. Isso é muito bonito, né, gente? Às vezes a gente acha que não está fazendo nada, mas um pouco de água que você economiza quando você vai lavar o quintal ou fazer alguma coisa, você já está fazendo um bem para a humanidade toda, né? E o viajor que chega ao objetivo e que volta para ajudar os que estão atrasados é a dos anjos guardiões, missionários de Deus, que encontram sua felicidade em seu objetivo, mas também as atividades que desdobram para fazer o bem e obedecerem ao Senhor. Veja, eu acho que fica muito claro quando a gente olha por esse ângulo, né? Que nós viemos aqui porque nós temos que aprender. Porque como Deus iria criar, nos colocar todos lá numa carteira, ó, agora é isso? Não. Vamos lá trabalhar, mão à massa, né? Como fala, né? Mão às obras, não é? Porque se nós ficarmos ociosos, como ele coloca no início do diálogo, o que nós iríamos desenvolver? Nosso corpo ia atrofiar. Nossa mente, eu acho que íamos ficar demente, né? E onde a gente encontraria alegria? É difícil a convivência? É difícil. Tem tropeços? Tem. Mas sempre tem alguém ao nosso lado. A gente nunca está sozinho. Sempre aparece uma alma boa, alguém que vai nos orientar. E aquele lenhador que estava na floresta, quem será que era? Se não o Mestre Jesus. E ele não está ao nosso lado o tempo todo? Ele não nos dá as mãos? Ele não nos convida todos os dias quando a gente acorda? Quando ele nos desperta de manhã, ele está falando, vai meu filho, você tem mais hoje. Vamos lá, faz a sua parte, que eu estou aqui com você. Nós temos que confiar nisso, né? E interessante também a gente entender, né? Eu coloquei, não importa a floresta, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas a minha vida é muito ruim, minha esposa, meu marido, meu filho é doente, desempregado, não sei o quê. Gente, Deus nos colocou no lugar que nós devemos estar, que nós temos que estar, que nós merecemos estar, que nós precisamos estar, com as pessoas certas. Nada está errado. Eu não estou aqui por acaso e nem vocês estão aqui por acaso. Os nossos caminhos se cruzaram. Algum motivo tem e Deus sabe a resposta. Eu agradeço então a boa vontade de vocês me ouvirem e espero que tenha acrescentado alguma coisa, porque o tema é muito conhecido já. Mas é para vocês entenderem assim que Kardec, nesse livrinho aqui, Tímido, que infelizmente o meu também não está muito aberto, né? Vocês me perdoem, né? Mas a gente precisa de ler ele. Eu gostei muito de uma parte aqui que ele fala, bem interessante, se o Aurélio me permite, o Valdir. Ele fala assim, minha primeira iniciação no Espiritismo. Então ele fala, quando foi? Foi em 1854 que eu ouvi falar pela primeira vez das mesas girantes. Um dia encontrei o Sr. Fortier, o magnetizador, que conhecia há muito tempo, e ele me disse, sabeis a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Agora vocês continuam lendo em casa. É isso. Obrigada, gente.